Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Educa Acontece, o telejornal da Educa TV. Aqui você vai encontrar informações, notícias e muita prestação de serviço. Fique com a gente. Começamos com imagens da Biblioteca Municipal Professor Ernesto Manuel Zinck, que fica ao lado da Prefeitura de Campinas. Ela foi fundada em setembro de 1946 pelo prefeito Joaquim de Castro Tibiriçá. O acervo atual é de mais de 30 mil livros e muitos deles estão disponíveis no alfabeto em braille. Vamos agora para os destaques desta edição. Pesquisadores apresentam estudo que revela detalhes do desenvolvimento do coronavírus. As pesquisas foram realizadas em Campinas, no Laboratório Sirius. Merenda escolar. Planta Ora Pronobis, rica em nutrientes, passa a ser incluída no cardápio dos mais de 69 mil alunos da rede municipal. Seminário discute em Campinas práticas educativas e a convivência em uma escola democrática. Um grupo de pesquisadores da USP de São Carlos acaba de apresentar um estudo que mostra a evolução do vírus da Covid-19. Esse estudo vai ajudar na criação de medicamentos para a doença e toda essa descoberta foi feita aqui em Campinas. As pesquisas foram realizadas no Laboratório Sirius, a maior e mais complexa infraestrutura construída no país. E a gente foi conhecer todo esse espaço que atrai os olhares do mundo quando o assunto é ciência. Que orgulho, hein? Campinas é uma metrópole com grande influência nacional e que concentra várias características que a tornam referência em diversas áreas. Uma delas se destaca no setor de pesquisa e desenvolvimento, abrigando o Centro Nacional de Pesquisa em Energia de Materiais, CNPEM, único no Brasil e presente em poucos centros científicos do mundo. É uma organização privada sem fins lucrativos e que atua sob a supervisão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Dentre os 4 laboratórios nacionais que o centro opera, o Sirius é o projeto mais complexo da ciência brasileira. O Sirius, ele é o que a gente costuma definir como um grande microscópio e aonde a gente consegue medir o tamanho da régua que a gente vai medir. Então a gente consegue olhar dentro de um átomo, a gente consegue olhar um átomo. Aí, se a gente vai crescendo, a gente consegue olhar interações entre átomos, a gente consegue ver moléculas, a gente vê associação dessas moléculas, a gente vê coisas grandes, a gente vê rochas do pré-sal, a gente vê pequenos animais e por aí vai. Através de aceleradores de partículas, a infraestrutura científica é responsável pela geração da fonte de luz síncrotron, utilizada em pesquisas para análises de composição e estrutura de materiais. Este tipo de radiação eletromagnética pode ser aplicada em diversas áreas do conhecimento. Os estudos são desenvolvidos nas estações de pesquisa. Uma delas, a Manacá, em função da pandemia, foi preparada especialmente para trabalhos sobre a Covid-19. Nós abrimos a estação Manacá com uma chamada especial para a Covid. Ou seja, a gente permitiu com que a comunidade científica nacional estivesse na linha de frente do combate à Covid, fazendo estudos literalmente de fronteira. Por quê? Porque a gente tem hoje um dos melhores síncrotrons do mundo, a nossa estação experimental é uma das melhores do mundo, então a gente estava propiciando a comunidade nacional e a comunidade latino-americana de levar a pesquisa deles a um nível internacional, onde esse grupo, o grupo do André Godoy, entrou nesse pipeline de medidas, e nesse pipeline de medidas, então, a gente acabou tendo sucesso no experimento que resultou numa publicação de grande impacto. O André, em questão, é um dos pesquisadores da USP de São Carlos. Ele e sua equipe, durante a pandemia, tiveram que direcionar seus trabalhos no estudo do comportamento de uma proteína que é parte do ciclo de vida do coronavírus. E a gente desenvolveu uma área muito grande, né, um projeto que hoje colaborações internacionais enormes no mundo inteiro com coronavírus, para descoberta de novos medicamentos contra o coronavírus. E nós, então, tentamos nesse estudo mostrar dois
fenômenos. Primeiro, como que a proteína chega no estágio final dela? E o segundo ponto é como que alguns desses medicamentos que estão tanto aprovados quanto em desenvolvimento afetam a estrutura da proteína e o processo dela chegar na estrutura final. Esse processo a gente chama de maturação. Descobertas que já renderam ao grupo artigos publicados em revistas importantes, como a renomada Nature Communications, e que somente tiveram êxito com o auxílio e suporte dos Sirius. Eu já visitei muitos síncrotons no mundo, tem vários, né? Estados Unidos, Inglaterra. O Sirius é mais impressionante do que todos eles, né? Em questão de estrutura, de como a parte ótica, a parte de física dele não deixa nada a dever, né? Ele tem várias tecnicalidades que tornam ele, inclusive, melhor do que os síncrotons europeus. Todo usuário que chega, ele obrigatoriamente ele vai ser treinado e o staff da linha, o pessoal que trabalha na linha, só sai da linha e as medidas só realmente começam quando esses usuários, esses visitantes estão 100% confiantes e 100% treinados para utilizar as linhas. Caso a pandemia volte a se agravar no futuro, ou outro coronavírus possa surgir, mas que ele tem alguma similaridade com essa pesquisa vai ajudar a compreender esses medicamentos, como eles atuam no vírus. A Secretaria Municipal de Saúde lançou o projeto Saúde Digital SUS Campinas. Nesta primeira etapa, estão sendo oferecidas 100 teleconsultas por semana em 16 centros de saúde da cidade. E para entender melhor como funciona esta nova forma de atendimento médico, eu chamo agora a repórter Viviane Novaes, que está com a coordenadora do projeto. Vivi, como é que vão ser feitas, como é que são essas consultas? Oi, Lilian. Oi para todo mundo que está aí acompanhando o Educa Acontece. É isso mesmo. A Prefeitura lançou o Projeto Saúde Digital SUS Campinas. Isso quer dizer que, a partir de agora, algumas especialidades médicas vão passar a ser online. É isso mesmo. E quem vai explicar para a gente como que funciona esse novo tipo de consulta aqui na cidade, quem pode concorrer a uma consulta dessa, tudo isso e muito mais, é a Marcele. Ela é a Marcele Benetti, diretora do Departamento de Ensino, Pesquisa e Saúde Digital aqui de Campinas. A gente veio até esse departamento porque é daqui que está saindo toda essa ideia, todo esse projeto, né, Marcele? Mas antes eu quero agradecer você por parar tudo. Ela que está aí tocando o projeto, está à frente, muito trabalho, mas aceitou falar para a gente, né, e explicar como que funciona. Então, obrigada. Obrigada, eu que quero agradecer e poder dividir com vocês um pouco o que a gente está fazendo aqui, tá certo? Marcela, a gente está vendo aqui no fundo, né, Saúde Digital SUS Campinas, uma nova plataforma de saúde que está sendo oferecida aí para a população da nossa cidade. Explica para a gente como que está funcionando. É o seguinte, a gente não tem os pacientes você vai até o centro de saúde, você precisa de um atendimento. Muitas vezes você chega, o centro de saúde, todos os médicos estão ocupados, não conseguem mais dar o atendimento para você. Daí você vai passar no acolhimento com a enfermeira, fazer o relato do que você está sentindo, a enfermeira vai avaliar se você tem uma condição, risco baixo, se você concordar, você pode passar por um atendimento digital. Ela agenda e o médico vai te chamar ou pelo seu próprio celular, vai receber o link, ou pelo computador da unidade. Porque se você não tiver um celular que você tem condições de fazer pelo seu celular, você faz no computador da unidade. O médico te atende, você passa a sua queixa, ele vai passar a medicação, vai te dar orientação e dar o atestado se você precisar. E essa medicação você pode retirar no centro de saúde mesmo. É qualquer especialidade? Como que funciona? Ginecologia, cardiologia ou não? É mais ali urgência e emergência, um clínico geral? Isso, nesse momento, para essa matéria, é o clínico geral que está envolvido. Então, reforçando, a pessoa vai receber, então, um link pelo celular ou e-mail, e se ela não tiver um aparelho que se conecte, né, à internet, ela pode ser atendida lá no posto, usar o equipamento do posto de saúde aqui da nossa cidade. Isso mesmo. É nesse momento para a população adulta, tá? E clínica médica, clínica geral. E o médico, ele vai estar aonde? O médico está lá no posto de saúde ou está em algum hospital aqui? Nesse momento, os médicos estão no Mário Gatti. Pode ser no Mário Gatti ou em outros lugares. Conforme for ampliando o projeto, a gente vai colocar outras modalidades. Mas nesse momento são os médicos do Mário Gatti.
Esse é um projeto que ainda está em fase inicial, né? Você estava me contando antes da gente entrar aqui para conversar ao vivo com a Lilian e com todo mundo aí de casa, 100 vagas são disponibilizadas por semana, é isso? Isso mesmo, 100 vagas por semana, 20 vagas por dia. E essas vagas estão sendo preenchidas rapidamente. 10 horas da manhã já estão acabando as vagas. Então, a nossa ideia é ampliar o número de vagas, o número de médicos participantes para melhor cobertura da população. Então, como você disse, né, já está sendo um sucesso e é fácil, então, de mexer. A pessoa consegue falar, passar todo o problema ali, né, por meio do celular, do computador. Sim, e é ele o médico, direto, próximo, o médico ouvindo, explicando. Então, o paciente tem ficado muito satisfeito com essas consultas. E a agilidade, ele não vai ter que pegar o ônibus, ir até o Mário Gatti, passar numa consulta, esperar esse tempo de consulta. Ele pode resolver no serviço de saúde que ele já está acostumado no bairro dele. Fez alguns exames, dá para enviar também por meio do link, pelo celular? É possível, mas nesse momento a gente ainda não está com essa modalidade. A gente está focando no paciente com a queixa aguda de baixo risco. E é uma forma também de desafogar um pouquinho aí tantos atendimentos que a gente tem por dia. Sim, com certeza. Ele deixa de ir no pronto-socorro, numa UPA, a unidade continua atendendo os pacientes crônicos, mas não deixa de atender aquele paciente que também tem uma queixa aguda e precisa de um cuidado naquele dia. É uma novidade, né? Sempre avançando, tudo isso depois da pandemia. Isso. A pandemia, com o advento da pandemia, a gente teve que inovar e a gente ligava para o paciente, fazia conversas por WhatsApp, e-mail e pela plataforma é oficial, os dados são protegidos, é segurança para o paciente, é segurança para o médico que está atendendo. E Marcela, eu vou aproveitar que a gente está aqui no Departamento de Ensino, Pesquisa e Saúde Digital da nossa cidade, para a gente estar falando um pouquinho dessa teleconsulta, mas em paralelo também tem uma outra modalidade, né? Agora os médicos também estão conversando entre si. Isso mesmo, é a teleinterconsulta, é a comunicação entre dois profissionais da saúde. No nosso caso, é o médico da unidade com o especialista, que é o cardiologista ou endocrinologista. Então, em vez dele encaminhar diretamente o paciente para o especialista, ele pode tirar dúvida, conversar sobre diagnóstico, tratamento do paciente antes de encaminhar o paciente. Muitas vezes ele pode resolver a situação do paciente ali e fica seguro na tomada de decisão. E também é muito fácil, essa comunicação entre os médicos é por meio do celular, aplicativo. É muito simples. O médico, ele entra na plataforma, ele coloca a situação do paciente, ele pode pôr eletro do paciente, ele pode pôr outros exames. O médico especialista recebe essas informações e responde pela própria plataforma. Depois o paciente vai passar na consulta, ele já tem uma segunda opinião do caso dele. É a tecnologia também ajudando cada vez mais na área da saúde aqui em Campinas. Com certeza. E nós temos muitos outros projetos que vão ajudar nas filas. A gente tem muitas especialidades com muitos pacientes aguardando. E com essa tecnologia, a gente vai poder acelerar. E quem realmente precisa, vai no presencial. E os outros casos, a gente vai poder agilizar. O paciente precisa de uma resposta. Não dá para ficar esperando tanto tempo sem resposta. O paciente, a pessoa que está vendo a gente nesse momento e quer agendar a teleconsulta, como faz então? Vamos dar o serviço? Então, a teleconsulta, ele tem que ir ao centro de saúde, né? E não é um agendamento para amanhã, é sempre o dia, vai resolver a situação do paciente no dia. Então, se ele está doente hoje, ele passa, ele é avaliado e se ele tem condições, ele é colocado naquela agenda. No outro dia, é outra agenda, a gente não agenda para frente, é sempre a queixa do dia. Ajuda então. Com certeza. Certo, Marcelo, muito obrigada, viu, pelas suas informações. E tá aí, né, para você, Lilian, pessoal de casa, mais uma novidade, mais um serviço oferecido aqui em Campinas. É com você. Muito obrigada pelas informações. Ainda falando de saúde, Campinas ampliou temporariamente os grupos que podem tomar a vacina contra a meningite C. Estão contemplados os adolescentes de 15 a 19 anos de idade que ainda não tenham recebido a CWY conjugada. Professores e agentes de organização escolar que estejam em contato direto com este público, independente de terem tomado antes ou não este imunizante. As doses estão disponíveis em todos os centros de saúde de Campinas. Mais informações pelo site vacina.campinas.sp.gov.br.
E a Prefeitura de Campinas deu início à construção de uma creche no bairro Santa Letícia, no distrito do Ouro Verde. Essa é a 15ª unidade escolar do total de 16 que serão construídas nas 5 regiões da cidade pelo programa Espaço do Amanhã. O prefeito Dário Saad assinou a ordem de serviço no último dia 27 de maio. O investimento é superior a 9 milhões. A unidade em construção no Ouro Verde atenderá 320 crianças com até 5 anos de idade. Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Educação de Campinas apontam que quase 4.000 crianças aguardam por uma vaga em uma creche municipal. Diversão, alegria, festa e muita brincadeira marcaram o encerramento da Semana do Brincar em Campinas. As atividades aconteceram na Estação Cultura. Nossa equipe acompanhou tudo e conta agora como foi o dia que reuniu a garotada de Campinas. 28 de maio é o Dia Mundial do Brincar. Em comemoração a esta data tão importante e após uma semana de intensas ações voltadas à recreação das crianças, muita gente se reuniu na Estação Cultura para acompanhar a festa de encerramento das atividades. Essa semana foi muito legal, as crianças aproveitaram bastante, nos céus. Essa parceria com a Secretaria da Cultura foi maravilhosa. É a primeira vez que nós fazemos na Secretaria nesse formato, nas 5 regiões de Campinas, e hoje aqui com a finalização das atividades da Semana do Brincar. O que a gente percebe hoje, com as mudanças que a urbanização traz, a vida moderna traz, cada vez as crianças brincam menos e interagem menos. Elas acabam passando muito tempo em atividades individuais. Então a ideia é trazê-las para o espaço aberto, para elas vivenciarem a cidade e brincar. A gente sabe que a Semana do Brincar é uma semana mundial, que é intergeracional, mas a gente aproveitou essa oportunidade para a gente mostrar a importância do brincar na primeira infância. Eu acho que a gente conseguiu dar o recado, mostrar para a população que a criança precisa brincar, precisa achar alternativas de brincadeiras longe das telas, e porque isso impacta no desenvolvimento dela. O evento foi uma iniciativa da parceria entre o programa Primeira Infância e a Secretaria Municipal de Cultura. A gente sempre fica muito feliz com essa parceria com a educação, porque eu acho que ela faz aquela conexão do ser humano completo, das crianças, porque é uma semana focada nas nossas crianças, mas olhando ela como um ser humano completo, onde o ensino, a cultura, o aprendizado, as coisas sensoriais, o circo, eles completam, aquilo que vai encher a alma dessas crianças. O público presenciou brincadeiras e apresentações de danças indígenas, ações educativas da INDEC, como a do Teatro de Fantoches e a Mini Cidade. A Guarda Municipal de Campinas também marcou presença com a equipe do Canil e foi bastante aplaudida pela criançada. O grupo Além da Lona exibiu várias performances circenses e prendeu a atenção de todos, com malabarismos, equilibristas e personagens multicoloridos. O tema deste ano foi a natureza do brincar, e as atividades promoveram a interação entre as crianças de forma lúdica, desenvolvendo conhecimento com muita diversão. Elas também puderam acompanhar a apresentação do show A Hora da História ao vivo, com a atriz e ex-Chiquititas Carla Fioroni. Nós nos apoiamos no incentivo à leitura, no estímulo à educação, na motivação às nossas crianças. Então, a contar histórias, viver o teatro, viver a música, viver a dança, são estímulos que a gente dá às nossas crianças, estímulos que fazem com que elas reflitam, com que elas treinem o seu senso crítico, com que elas aprendam a trabalhar o raciocínio e a desenvolver no futuro uma opinião de adulto muito bacana. Eu acho importante que todo mundo que pode e tem a condição ajude a incentivar ações como a Semana do Brincar.
Eu acho que a gente junto pode fazer muito mais, sempre pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, porque é pela educação que a gente vai construir um país verdadeiramente melhor. Logo após o intervalo, a Secretaria de Educação de Campinas passa a incluir a planta Hora Pronobis, que é rica em nutrientes no cardápio da merenda escolar. O plantio dessa especiaria já começou nas hortas das escolas e os detalhes eu trago daqui a pouco. Educa Acontece. Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. A merenda escolar das escolas municipais de Campinas tem uma novidade. Será incluída no cardápio a planta Hora Pronobis, rica em nutrientes e que faz muito bem para a saúde. Para facilitar o consumo, o plantio dessa especiaria começou nas hortas das escolas. Ainda não conhece a Hora Pronobis? A nossa equipe foi até a creche Presidente Castelo Branco para acompanhar o plantio e traz todos os detalhes agora. A Secretaria Municipal de Educação de Campinas fornece diariamente mais de 296 mil refeições para as 572 escolas das redes públicas. Agora, o cardápio da merenda escolar ganha um novo reforço nutricional. A Hora Pronobis passa a ser uma opção na alimentação dos estudantes e o seu cultivo será incentivado nas hortas pedagógicas das 193 escolas municipais. A Hora Pronobis ela é chamada de PANC, né? Planta alimentícia não convencional. Ela é uma planta bem versátil, né? Então, assim, a gente pode usar em várias preparações. A gente pode colocar em suco, em refogados, em omeletes, em tortas. Então, assim, a gente pode usar em várias preparações, porque ela é uma planta que não tem um sabor forte, um sabor característico, né? No último dia 16 de maio, foi sancionada a Lei 16.390, que inclui a planta na alimentação e recomenda o cultivo da Hora Pronobis nas escolas públicas. A equipe de nutricionistas do Programa Municipal de Alimentação Escolar ficará responsável por coordenar as ações. O grupo se reuniu para realizar o plantio simbólico das primeiras mudas. A nossa proposta é fazer um trabalho de educação nutricional, da criança conhecer novos sabores, né, e as cozinheiras, né, e a população também. Então, que os pais possam fazer algumas receitas em casa. Agora, nós estamos começando o plantio nas escolas. Depois, em agosto, nós vamos fazer um concurso de receitas com as cozinheiras, resgatando essas receitas de antigas, né, dos nossos avós, e colocar no cardápio da alimentação escolar. O seu João, que trabalha com a Hora Pronobis já faz 5 anos, voluntariamente participou do plantio e vai contribuir doando mudas dessas plantas. E tenho várias mudas em casa, entendeu? E, através disso, desse plantio simbólico hoje aqui na escola, eu vou ser o doador das mudas. As folhas da Hora Pronobis podem ser usadas frescas, secas ou moídas. São ricas em proteínas, tendo de 28% a 32% em sua composição. Também possui alto teor de cálcio, ferro e outros nutrientes como potássio, magnésio e zinco. Suas fibras auxiliam na digestão e saúde do intestino. São vários os benefícios que ela oferece. Então, assim, a gente quer divulgar que as pessoas podem ter outros sabores, outras alternativas para usar na alimentação. Vamos falar sobre mercado de trabalho? Graças ao crescimento imobiliário em Campinas, com a construção de novos condomínios, a profissão de porteiro e de controlador de acesso está em alta. Lá no Seprocamp, este é o 4º curso mais procurado. Estes profissionais, bem qualificados, são fundamentais para ajudar na segurança. Veja na reportagem de Viviane Marim. Ascensorista, vigia, vigilante, zelador. Várias são as formas de nominar uma das profissões mais buscadas nos programas de capacitação do Seprocamp. O curso de porteiro, controlador de acesso,
é uma boa opção para quem está à procura de se qualificar para o mercado de trabalho. O porteiro, ele cuida como controlador de acesso, ele é responsável pela segurança do edifício, né? Ele controla toda a entrada e saída, né? Toda a correspondência recebida, e ele atende os condôminos, né, nas suas necessidades, e é responsável por todas as áreas comuns do prédio. Embora a tecnologia tenha trazido os condomínios virtuais, né, ainda é uma função com grande empregabilidade. Cansado de passar por trabalhos temporários, o João procurou o curso em busca da oportunidade de um emprego com registro em carteira. Eu busquei o curso para me aperfeiçoar. Eu fiz muitos trabalhos cobrindo folga. A única habilidade que eu tinha era de saber dizer quem podia e quem não podia entrar de acordo com a demanda da empresa. Como as pessoas vão me contratar se eu não tenho nenhuma formação? Mas eu entendi que era necessário ter um estudo, que eu precisava me interagir com a tecnologia de hoje e tal. Então, eu vim para a escola por conta disso. Os alunos também são auxiliados na elaboração de currículos adequados às suas competências e habilidades. O curso, que tem a duração de 6 meses, é disponibilizado na sede do Seprocamp, que fica no centro de Campinas, e em outras unidades descentralizadas. São 160 horas de atividades específicas e 80 horas de conhecimentos em informática. Então, a informática hoje é uma ferramenta que o porteiro tem que ter, né? E nessas 80 horas a gente consegue passar muita coisa para eles, inclusive desses aplicativos que existem nos edifícios. A responsabilidade é grande de um porteiro, porque tudo que passa pelo portão, o porteiro é o responsável. Tem experiência profissional na área já há 25 anos. A portaria em si hoje, ela está trabalhando muito com informática. Então eu vim aqui nesse curso para poder me aprimorar, na verdade, em relação à informática, porque todas as portarias hoje estão usando esse processo da informática. Já faz tempo que a profissão de porteiro se limitava apenas a controlar o acesso de entrada e saída de pessoas, moradores, funcionários ou prestadores de serviço. O monitoramento, muitas vezes, é exclusivamente através da tela do computador e é onde ele executa a maioria dos serviços, principalmente com o sistema de segurança local. Entre as competências desenvolvidas na formação também estão o controle de acesso, planejamento de ações e identificação de necessidades da implementação de novas regras para a entrada e saída de veículos, pessoas e cargas, a abordagem de temas relacionados a questões do respeito aos valores humanos e à diversidade, caracterizar as funções de porteiro de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações e outros vários pontos fundamentais para a qualificação profissional. Matrículas para novas turmas estarão abertas a partir do dia 10 de julho e são por ordem de chegada. Para fazer este curso é necessário ter 18 anos e concluído pelo menos a 6ª série ou o 7º ano do ensino fundamental. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.fumec.sp.gov.br/Seprocamp. E a gente segue com mais prestação de serviço para a população. O CEPAT, que é o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, oferece nesta semana mais de 80 oportunidades de trabalho. Veja quais são no balcão de emprego. São 23 vagas para atendentes de lanchonete. O salário é de até R$ 1.510 e o candidato deve comprovar o ensino médio. Há também 12 vagas para motorista de ônibus urbano. O salário oferecido é de R$ 2.770. Podem se candidatar moradores de Campinas, Sumaré, Hortolândia e Montemor. É necessário ter CNH-D ou E, além de curso de transporte coletivo de passageiro. Para técnico mecânico em ar-condicionado, são 5 vagas. O salário é de R$ 2.772. Há o pagamento de adicional de insalubridade de 30% sobre o salário base. A exigência é para ter o ensino médio completo. O posto de trabalho fica no Distrito Industrial. Há vagas também para técnico de segurança de trabalho,
técnico de rede, mecânico de manutenção de ônibus e gerente de restaurante. Mais informações no site do CEPAT, que é o cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. O Programa de Acessibilidade Inclusiva, o PAI Serviço, que oferece transporte gratuito para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida em Campinas, está com um novo cronograma de agendamento de viagens. Os usuários vão contar com mais um dia adicional para fazer o agendamento do transporte. Segundo a INDEC, os agendamentos de viagens continuam de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Todos os dias, a INDEC recebe em torno de 300 pedidos de transporte especial. Por isso, há a necessidade de um período maior para organizar os roteiros de atendimento. Mais informações pelo site da INDEC, que é o indec.com.br. A gente vai para um breve intervalo e voltamos com uma matéria sobre o seminário organizado pela Secretaria Municipal da Educação, que discutiu práticas educativas e a convivência em uma escola democrática. Eu volto já. Educa Acontece. Mania de Museu, programa que valoriza o patrimônio histórico, artístico e cultural. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. A Prefeitura de Campinas publicou um decreto que proíbe a comercialização ilegal de cobre e de alumínio. A estratégia é conter os casos de furtos desses metais. Em muitos casos, ladrões entram em imóveis e furtam toda a fiação elétrica, causando prejuízo aos proprietários. Pelo decreto, caberá à Guarda Municipal de Campinas a aplicação de multas caso seja identificado algum local na cidade que esteja vendendo ilegalmente o cobre e o alumínio. Quem tem mais informações é a nossa repórter, a Viviane Marim. Vivi, esse decreto já está em vigor desde a última semana. Explica pra gente. Oi, Lilian, é isso mesmo. Nós estamos aqui na sede da Guarda Municipal de Campinas para conversar sobre esse decreto que foi assinado pelo prefeito Dário Saad e que reforça, regulamenta a lei que proíbe o comércio ilegal de cobre, alumínio, esses materiais, né? E devido ao grande número, ao número crescente desse tipo de furto, de cabos, fios de cobre, agora a Guarda Municipal vai se empenhar, vai reforçar esse tipo de crime para que ele seja combatido. Nós estamos com a comandante da Guarda, Maria de Lourdes Soares, e eu queria saber dela se muda a atuação, de que forma muda a atuação da Guarda depois desse decreto. Isso mesmo. Vou falar um oi para a Lilian, tudo bem, Lilian? É um prazer estar aqui novamente com vocês, podendo esclarecer mais essa situação da Guarda Municipal em relação ao enfrentamento desses furtos de fio que ocorrem, por exemplo, de forma mais comumente em prédios, residências que estão sem ocupação. Ocorre também, em alguns momentos, em clínicas, em outros locais que têm esses fios que são alvo de furto e são comercializados em ferros velhos, às vezes, locais de reciclagem. E esse decreto do prefeito Dário Saad, publicado ontem, é muito oportuno, veio regulamentar a Lei 13.696 e atribui à Guarda Municipal a competência em fazer a fiscalização e a autuação, o que é muito importante, porque o valor de multa aplicado para esses locais que fazem essa comercialização ilegal dos fios é de 1.000 fix. É um valor bem interessante, porque é acima de R$ 4.400, a gente convertendo esse valor em moeda, e na reincidência o local deverá ter o seu alvará cassado pela Secretaria de Planejamento Urbano. E a atuação vai ser intensificada de que forma? Existe um modus operandi aí? Isso, nós na verdade já fazemos essa atuação em operações realizadas
tanto operação só da Guarda Municipal de Campinas, em conjunto com outros entes da municipalidade, como a própria CEPLURB, CETEC, outras pastas da prefeitura, mas também em conjunto com outras forças de segurança, como a Polícia Militar, a Polícia Civil. Nós fazemos essa operação já há muito tempo. E o que agrega de valor para a gente é poder fazer essa autuação, o que é muito importante. Então, essa atuação ela se torna mais efetiva e nós entendemos que isso vai coibir e deve diminuir muitíssimo esses índices de furtos de fios nos locais já citados e em outros. Combater o receptador, né, a pessoa que vende ilegalmente aí esse material, é a forma mais eficaz, talvez, de combater esse crime só indo atrás de quem pratica, né? Isso, muito importante esse combate, né, a quem faz a receptação, quem faz essa comercialização ilegal, isso é fundamental. Muitas vezes a gente identifica algum material, mas não sabendo da procedência, não tendo a vítima presente para identificar que aquele material, ele é um material procedente do crime de furto, e mesmo fazendo essa condução para outras instâncias, nós não tínhamos essa eficácia de fazer a multa e a possibilidade aí na reincidência de cassar o alvará de funcionamento. Então, um decreto do nosso prefeito Dário Saad, muito oportuno e que certamente vai nos ajudar, sim, a coibir e a reduzir drasticamente esses números. E a população pode ajudar, né? Ela pode entrar em contato se suspeitar de alguma atividade ilegal? Isso mesmo, é muito importante a colaboração da população, né? Eu costumo dizer que a população são os nossos olhos onde nós não estamos. Então, essas denúncias de compra, de comercialização desse produto, dos fios, dessa comercialização ilegal, pode ser feita pelo número 153, que é o Disque Emergência da Guarda Municipal. Então tá bom, nós agradecemos a sua participação, deixando mais uma vez o número 153, é o canal de emergência aqui da Guarda Municipal. Você pode fazer sua denúncia e participar aí dessa campanha no combate a esse tipo de crime. Voltamos com você, Lilian. A Secretaria Municipal de Educação organizou um seminário temático para o ensino fundamental e a educação de jovens e adultos, a EJA. Um grupo de professores discutiu práticas educativas e a convivência em uma escola democrática. Vários educadores se reuniram para participarem do seminário temático que envolve todas as escolas de ensino fundamental e EJA e que é promovido pela Secretaria de Educação. A atividade, que acontece anualmente, neste ano traz o assunto diversidade, práticas educativas e convivência na escola democrática. A equipe organizadora buscou preparar um evento educacional formativo e reflexivo sobre o assunto. Esse seminário ele é promovido numa parceria entre as duas coordenadorias do DEP, a Coordenadoria de Educação Básica e a Setorial de Formação, em parceria com as equipes dos NAEDs e das equipes gestoras das escolas. A exibição do vídeo, com um pronunciamento do secretário de Educação, deu início ao seminário. Em seguida, vários trabalhos foram apresentados. O Evandro, representando a escola Professor Vicente Hall, explanou sobre seu projeto com o título Arte e Inclusão Digital na Sala de Aula. É um trabalho que eu desenvolvi ao longo do ano com os alunos, envolvendo tecnologias emergentes como a inteligência artificial, e nós construímos um projeto de um museu virtual para exibir as obras produzidas pelos alunos, né? E com o tema do recorte da diversidade, que casou com a proposta do seminário. Então é um momento de troca entre os colegas, de apresentar essa proposta e que surjam novas ideias a partir dessa interação. A gente está focando nas práticas colaborativas dentro de uma escola democrática, né? Esse tema de diversidade é muito importante, principalmente nessa época onde a gente enfrenta essa questão da violência nas escolas, né, do bullying. Então, são práticas que os professores trazem que, ao trabalhar com diversas temáticas que fazem ponte com a questão da diversidade, trazem essas questões para o debate entre os alunos, né? A dinâmica aconteceu durante o dia, simultaneamente, em 5 escolas da rede. No período noturno, os trabalhos desenvolvidos pelos professores da EJA foram concentrados em outra unidade escolar. Uma das escolas é a MF EJA Raul Pila.
E esses seminários são realizados com o objetivo de contribuir para a qualificação profissional de professores, gestores e toda a rede municipal de educação. O secretário conclui afirmando que eventos como este refletem na qualidade do ensino prestado à população. A Secretaria Municipal de Educação, através das suas escolas, tenha mais qualidade para formar as nossas crianças como cidadãos do futuro que vão transformar esse mundo para algo melhor, algo mais equitativo, algo mais socialmente justo e principalmente com mais qualidade de vida para toda a população. E por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia nesta edição do Educa Acontece. Continue acompanhando toda a nossa programação aqui pelo canal 12.2 da sua TV aberta para Campinas e para 49 cidades da nossa região. Acompanhe também o nosso canal de streaming no endereço educaflix.campinas.sp.gov.br. A gente encerra com imagens da contação de histórias que aconteceu durante o encerramento da Semana do Brincar lá na Estação Cultura. Brincar é essencial, um direito garantido por lei e preconizado pela ONU desde 1959. Até mais! Educa TV apresentou Educa Acontece. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.